Sabotagem nasceu em 73, em São Paulo, e ele entrou na cena do rap nos anos 90. Ele batalhava em escola, né? Ele entrava nos concursos de escola, e ele dançava break também, então ele já era bem inserido no hip hop. E aí ele começou a escrever as letras dele ali, e hoje as pessoas conhecem, né? Rap é compromisso, um bom lugar, respeita pra quem tem. Caderno é esse aí, Sabota? Esse aqui é o seguinte, é um caderno improvisado, pra gente mandar as letras pra adiante, mas eu me perco nesse caderno. Eu não sei qual que é o lado par e o lado ímpar, de tanta letra. Então ele começou lá atrás. Então, e ele é bem conhecido pelas suas letras, né? Que fala sobre igualdade, desigualdade, racismo. Ele denuncia, né, muitas coisas através das suas letras. Mundo tão cruel pra quem nada percebe. Tem que botar fé, adquirir onde estiver. Ter fé, o homem nasce e morre sem axé. A família Sabotagem tem apoiado a gente, inclusive, no prêmio ultimamente. A Tamires Sabotagem já foi jurada algumas vezes e ela traz pra gente a importância de que muitas pessoas têm a carreira bastante impulsionada pelo prêmio e é realmente também um prêmio em homenagem ao pai dela, né? E que foi um gênio do hip hop. E a gente também homenageia pessoas que são, né, que são ou revelações ou que já são consolidadas, né? A cada ano os jurados fazem as suas escolhas. Primeiro que você dá pontuações para as pessoas que estão fazendo sua arte, já é muito difícil, é quase subjetivo de você conseguir ali colocar nota para as pessoas que estão fazendo sua arte. Mas elas também se inscreveram, sabiam que esse era o critério do prêmio. Mas eu acho que o grande desafio mesmo é você conseguir pontuar, porque todas as pessoas que se inscrevem, elas têm a sua contribuição para o fortalecimento da cultura hip hop, né? E não é simplesmente uma arte, um hobby, é uma vivência, é um estilo de vida, é como as pessoas enxergam o mundo, de como elas se relacionam com as pessoas e como o hip hop transformou a vida delas e faz com que elas se sintam também querendo transformar a vida de outras pessoas, né? Através da cultura que traz informação. Para você conseguir escrever uma letra, você vai ter que ler, você vai ter que se informar, você vai ter que entender o que é poesia, como você faz a rímica, a rima, como você faz a métrica. Então todas essas informações, todas essas influências mexem com a vida das pessoas e traz para elas uma perspectiva de mundo, né? Quando eu fui homenageada, né, eu ganhei esse prêmio dentro da Câmara, que é um espaço de luta também, né, de políticas públicas. É um prêmio que leva o nome do Sabotagem, que foi uma grande personalidade, e pessoalmente para mim também foi um grande incentivador, né? Foi assim uma emoção assim tremenda, né? Lá estavam vários colegas também, né, que participaram dessa construção do hip hop durante todos esses anos. E eu guardo essa placa assim com muito carinho. É um momento que consagrou ali, né, tanto o reconhecimento da minha luta através do rap, mas também por carregar esse peso que é o nome do Sabotagem. Esse prêmio, ele valoriza, né, a cultura hip hop. Para mim, em especial, né, eu tenho mais de 30 anos nessa cultura. É uma cultura que eu acredito enquanto bandeira de luta, né? E esse prêmio, ele consagra, né, essa luta. Ele traz esse reconhecimento. E é tão importante porque se torna um registro da minha história,
né? E aí entra no nosso currículo, enquanto mulher do hip hop, é extremamente importante esse apoio, esse incentivo, né? Então entra no currículo, entra no portfólio, né? A gente consegue um olhar atento aos contratantes, né? Vai falar, opa, tem um prêmio, né? Então influencia muito na vida, principalmente das mulheres. Foi uma experiência muito bacana. Senti que a minha caminhada, o meu corre dentro da cultura hip hop foi reconhecida de alguma maneira dentro do município de São Paulo. E foi uma experiência muito bacana porque no ano que eu ganhei, outras mulheres também foram reconhecidas, então a gente acabou meio que compartilhando ali uma conquista muito mútua, né? Então eu pude me enxergar nas outras competidoras, nos outros elementos, e acredito que elas também se viam muito em mim. Então foi um momento muito especial, foi muito bacana estar lá e ser contemplada com esse prêmio. Ele vem para reconhecer essa trajetória, mas ele também abre outras possibilidades, outras portas, outras oportunidades também. Então eu acho que, para além disso, é um marco histórico para minha vida e para minha vida dentro do hip hop, né? Então ele acaba lidando com o que eu já fiz e abrindo possibilidades para outras coisas que eu posso fazer. É um prêmio de honraria pública, né? Eu acho que é um dos prêmios mais importantes do Brasil. E é um prêmio que fortalece cada vez mais a seriedade do que significa o hip hop quanto arte, quanto cultura para o município, para o estado, para o país, né? Então, assim, é o respeito que o poder público entende essa cultura hip hop como um espaço de representatividade, né, de força juvenil, de expressão cultural mesmo, né? Que para mim, só pelo fato de levar o nome do meu mano Sabota, para mim já era o máximo. Se fosse só uma plaquinha de sabotagem, para mim já, puta cara, do caramba. Mas depois de tanto tempo, né, ter um reconhecimento pela minha contribuição dentro da cultura hip hop, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz de ser um dos ganhadores dessa edição, depois de tantos anos, e, cara, sem palavras, fiquei emocionado nesse ano. O prêmio ele tem um grande impacto na vida dos artistas, né? Dos 4 elementos do hip hop. Então, ele traz um grande reconhecimento para cada um deles. E assim, quando eu já estive como jurada, eu comecei a ver a história de vida de arte de trabalho, é muitos anos de trabalho. E eu falei, nossa, chegou o dia de a gente fala assim, nossa, olha, a gente te vê, a gente reconhece o seu trabalho, você é muito bom nisso. E que bom que você não desistiu. Isso é muito bom. Então, assim, não é só simplesmente um prêmio, uma festividade, vai muito além disso. E o melhor e o pior é relativo, mas as premiações são importantes também, porque celebram, né, o que as pessoas estão fazendo e motivam também, né? Para ser DJ, para ser MC, para estar nos palcos, e aí muitas vezes faltam pessoas, né, para fazer memórias, fazer registros, né, fazer com que esses nomes que foram muito importantes para a cultura hip hop possam ser lembrados por muitos anos, né? E eu percebo isso, né, que na nova geração, para os mais novos, muitos artistas dos mais diversos segmentos que foram importantes para o que a gente está fazendo hoje, as memórias acabam se perdendo com o tempo, né? Então, o Prêmio Sabotagem faz com que tenha longevidade a memória do nome dele, né? Não era totalmente assim, era tudo barraco de madeira. Aí o dia a dia foi passando, a gente vai se aperfeiçoando, a favela também não pode andar para trás, né? E vamos fazendo. Aqui eu fiz na Zona Sul, um bom lugar, o rap é compromisso. Ele buscou pontes com outros setores da sociedade, fez isso muito bem. Eu acho que isso faz com que ele seja um mito ainda mais explosivo aí, né? Da nossa cultura, foi pra TV e tal. Então,
Eu acho que é seguir esse legado que ele deixou então, né? Vamos continuar aí contribuindo para que o hip hop fure essas bolhas e que a Câmara também fure essas bolhas da sociedade e se conecte com a periferia também, cada vez mais. Num curto tempo, ele fez cinema, fez samba, fez dancehall, falou da favela, falou de amor, falou de religião afro-brasileira. Ele fez chover em pouco tempo, assim, né? Então, isso foi muito inspirador, assim, porque tudo que a gente faz hoje, que eu faço hoje, que é mistura de ritmos, falar de diversos assuntos, né? Que foi algo que o tempo permitiu que a gente fizesse, mas existiram, né, pessoas que deixaram o terreno favorável, né? Pra gente fazer esse tipo de exploração, né, dentro do rap. E o Sabotage, sem dúvida, foi um cara que abriu esse caminho, né? E aí eu tava com a capela, né, do Negão, e aí era emocionante, né? Tipo, ele era tão voraz, né, como rapper, que até se ouvir a capela era legal, sem a batida, sem nada. Que ele tinha uma pulsação, uma voz firme, né? Cantava com gosto, né? Tinha um apetite, assim, pra cantar, pra gravar. Eu não me iludo, no subúrbio insiste, persiste, impõe, é o piolho, a Zona Sul, é o terror, ele é um cara do morro. Originalidade, humildade, eu acho que a fusão dessas duas coisas é o que sintetiza o Prêmio Sabotage, e eu acho que é o que boa parte dos jurados acabam vendo nessas pessoas, e paixão também, porque ele era um cara muito apaixonado mesmo pela cultura hip hop, pelo que ele fazia, né? E as pessoas que, né, durante todos esses anos de Prêmio Sabotage que foram homenageadas, elas têm isso. Muitas pessoas têm essa originalidade, são extremamente criativas, são pessoas humildes, né, que, como eu, né, arte educador da cultura hip hop, estão também com essa disposição de passar o conhecimento da cultura para frente. Eu acho que é isso, originalidade, humildade e paixão. Acho que isso sintetiza o Sabotage Pessoa e o Prêmio Sabotage. E a gente percebeu que na Câmara sempre tem premiação para guarda, para polícia, todo mundo ganha o prato de prata. Aí a gente foi, por que não fazemos uma discussão na periferia? Então a gente brigou pelo Prêmio Sabotage para a periferia participar na Câmara por essa cidadania, por ser reconhecida no lugar de excelência. Porque são 5 efeitos a lei, né? Você dialoga com a sociedade, depois você dialogar com a sociedade, o grupo dialoga no legislativo para a lei funcionar, depois vai para o executivo para ser sancionada, depois tem o momento da participação, porque você faz a corrida por uma lei, você tem que participar, e tem o outro lado que é a manutenção, né? Que é o que a gente faz hoje. A manutenção, senão aparece um louco e acaba com a lei. A concepção do Prêmio Sabotage foi uma construção coletiva, né? Os movimentos de hip hop, com os quais eu tinha uma relação desde antes do mandato, a equipe do gabinete, já tinham esse anseio. Como é que a gente traz o hip hop para dentro de um ambiente não tão receptivo assim como a Câmara Municipal de São Paulo? Então é que a gente pensou num prêmio, em uma homenagem que ressaltasse as contribuições do hip hop para a sociedade, porque era visto cada vez menos, mais ainda, como algo marginal, como algo antissistema, o que não deixa de ser. Então, ao mesmo tempo que a gente queria tirar essa imagem meio assustadora do hip hop para algumas pessoas, mas a gente não queria também perder todo esse caráter de contestação. Daí o nome Sabotage. Sou Sabotage, bom lugar. Se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando Sabotage, vou seguir sem pilantragem, bom lugar. Alguém que teve uma trajetória em que o hip hop passou a fazer parte de um outro momento da vida dele, ele passou a servir como uma referência para muita gente, mas o próprio nome Sabotage indica essa intenção de questionar, de surpreender, meio que entrar chutando a porta. Então o nome era um desafio para o prêmio aqui no ambiente da Câmara Municipal. Um prêmio institucional da Câmara Municipal de São Paulo tem um papel simbólico
que é de alta relevância, porque a gente está falando da maior Câmara Municipal do país e da maior cidade do país também, e que no caso de uma cultura periférica como o hip hop, a gente tem esse poder, né, estatal valorizando e legitimando, né, simbolicamente, trazendo para esse espaço de poder uma expressão artística e cultural que está permeada pela crítica política também, pela crítica sobre as exclusões, sobre o racismo, sobre o acesso aos aparelhos de cultura, né? Quando você traz para um espaço desse de poder essa cultura periférica, que é crítica, que é rebelde, para estar aqui se expressando, você fura várias bolhas, né? Porque eu vejo que essas pessoas que participam aqui, os inscritos, os homenageados, também estão aqui se conectando com esse espaço de poder e identificando que esse é o espaço delas também, né? Então, isso pode fomentar perder um pouco o receio de estar participando de uma audiência pública, acompanhar uma sessão plenária, de disputar o orçamento, de se aproximar de um vereador, né? Eu acho que é criar pontes também. Espero aí que venham mais 10 anos com inovação, com mudanças e... O papel do núcleo de hip hop é executar as políticas públicas de hip hop na cidade de São Paulo, então nada mais justo do que a gente estar na parceria desse prêmio, né? E dentro desse processo, eu já participei em edições anteriores como um dos jurados aí, foi uma missão muito árdua, né? Porque são pessoas muito competentes e todos aí contribuindo para a cultura hip hop, mas também na parceria de contratações artísticas. Então, todos os anos tem as contratações artísticas e nessa 10ª edição, pela primeira vez, os vencedores também vão ser contratados pela secretaria, uma forma de... não uma premiação em dinheiro, porque eles vão se apresentar, eles vão estar trabalhando para isso, mas a apresentação dos vencedores pela primeira vez na 10ª edição, a gente quer que perpetue isso, eles vão ser contratados também pela secretaria para estarem se apresentando. Eu não vou dar spoiler de quem vão ser as atrações, mas vamos ter atrações artísticas e vai ser feito na plenária da Câmara, que eu acho que é importante, né, que fala que as assembleias, as câmaras, né, esses espaços públicos é a casa do povo, então nada mais justo do que a população poder ocupar esses espaços. Provavelmente vão ter pessoas que nunca entraram aqui na Câmara dos Vereadores e vão estar entrando pela primeira vez para o Prêmio Sabotagem. Então isso é também importante das pessoas entenderem até o seu papel quanto cidadão na cidade de São Paulo, poder ocupar esse espaço e que cada vez mais sejam ocupados pela população. É importante que as pessoas começam a compreender que essa cultura tem uma seriedade, né? Quando você contempla, por exemplo, há mais de 10 anos, você tem um prêmio como esse que entrega essa honraria às pessoas que fazem parte do segmento, você fortalece também que isso gere políticas públicas voltadas para o segmento, projetos que sejam aprovados, que o segmento use isso como linguagem, né, para a educação, ou para a própria cultura, ou para o mainstream, mas que vão ter respeitabilidade com o segmento. O importante não é ganhar, é competir. Você precisa estar em evidência, não importa se você vai ganhar o prêmio ou não. Se você estiver ali entre os 10, entre os 20, alguém vai ver seu nome e fala, bom, para estar aqui tem alguma importância. Vale muito a pena você participar, vale a pena você estar presente no dia da premiação, porque é um momento de reencontros, né? É um momento também de nostalgia, né? E se você levar o prêmio, vai entrar no seu currículo, é o apoio, né? É um portfólio. Então, são várias coisas boas para que você se inscreva. Então, eu sempre incentivo, eu sempre falo, se inscrevam porque vale a pena.